ouvi-las. Podem levar os copos convosco. Agora podem beber à vontade. E vamos para a nossa penúltima conversa. Vamos tentar terminar dentro do tempo, com alguma derrapagem. Temos uma oitava conversa que é surpresa. E vamos para a nossa penúltima conversa, para a qual convido o António Trindade e o Gonçalo Cadilho. Este é um par, entre aspas, que eu acho que era quase previsível. Isto está em apontamentos e tudo. Que era quase previsível, porque são pessoas reconhecidíssimas pela sua ligação às viagens, seja numa vertente hoteleira, seja numa vertente de viajante, que é o caso do António e do Gonçalo, respectivamente, para poder segurar no vosso microfone. Eu não preciso de vos fazer muitas perguntas. Nós também temos em contacto, vá lá que eu não me enganei por isto dos copos, ainda temos algum contacto a nível profissional, porque de alguma forma eu toco as áreas em que vocês estão instalados. E estando o mundo como está, desta forma tão covidiana, eu sei que tanto um como o outro, assim como eu, mas eu não sou para aqui chamado, tanto um como o outro viram as vossas atividades, os vossos desempenhos profissionais altamente prejudicados. Como é que no meio de toda esta liquidação total que ocorre no mundo, vocês estão a conseguir reagir, vocês estão a conseguir criar planos alternativos para compensar de alguma forma as perdas que são inevitáveis e que nós todos temos sofrido? Comecem por onde quiserem. Eu creio que já estiveram juntos uma vez em plateia, tu a ouvires o António e terás colocado o contrário e terão colocado uma pergunta. Portanto, vamos acreditar que há uma linha que vos une. Meus amigos, viagens. Bom, então vou permitir-me ignorar a tua tentativa de pôr-nos a conversar. Estou farto de ouvir essa pergunta nos últimos meses, o que é que eu tenho feito com esta situação. E gostaria de retomar algumas coisas que foram ditas aqui ao longo da tarde porque me interessaram, porque tocaram, enfim, 2 ou 3 associações de ideias. Então, muito rapidamente, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu já venho à Madeira há 20 anos, regresso sempre com muito prazer. Quando me foi feito este convite disse logo que sim, sem saber o que é que me estava a meter, se calhar, se soubesse agora, tinha pensado melhor. Mas a principal razão porque eu venho à Madeira, foi essa a primeira vez que vim, foi para fazer surf. Portanto, eu faço surf há muitos anos e as ondas do Jardim do Mar são de facto tão boas como vocês costumam ouvir dizer que são. Perderam um bocado da sua qualidade, do seu mito com a construção daquele quebra-mar, mas elas ainda continuam lá, e foi assim que eu conheci a Madeira. Há bocado disse-se aqui que a Madeira é uma conquista do homem, é um trabalho continuado de conquista. A expressão que foi utilizada é uma paisagem esculpida, não é? E é uma paisagem que tem uma força telúrica muito oprimente. Há uma beleza nisso, mas é uma beleza terrível. Quando eu venho à Madeira e vejo a incumbência desta paisagem, não me sinto tranquilo. Embora eu goste dessa sensação de perceber que somos muito pequenos e que também se disse que estamos continuamente a ter que resistir a esta natureza, a esta paisagem. Curiosamente, para terminar aqui esta sequência de ideias sobre este assunto, o livro que ganhou há 3 ou 4 anos o prémio Pulitzer, chama a vossa atenção, não está traduzido em Portugal, mas se tiverem a oportunidade, o livro chama-se Barbarian Days, Dias em que éramos bárbaros, numa tradução possível, do jornalista William Finnegan. E o livro fala da sua... Ele é um jornalista de guerra, um jornalista do New York Times, mas é também um surfista da velha guarda e
portanto, o livro fala da sua biografia, essencialmente da sua biografia como surfista e dos lugares onde ele pôde ir em trabalho, mas que aproveitou também para levar a prancha. E, curiosamente, fiquei a saber que ele foi um dos primeiros surfistas a aparecer na Madeira. Ele começou a aparecer na Madeira no princípio dos anos 90, portanto ainda ninguém sabia das ondas que existiam aqui, e dedica um capítulo a toda essa temporada de vários anos em que ele repetidamente veio passar o inverno à Madeira, ao Jardim do Mar, para fazer surf nessas ondas que eram um segredo na altura e que também por isso ele vinha. À medida que foi envelhecendo, o William Finnegan deixou de ter tanto impulso para regressar. Eu estou a passar por essa fase, estou agora com 52 anos, com 40 anos a fazer surf, e quando regresso à Madeira sinto cada vez mais um medo de fazer surf aqui. As ondas são fortes, as ondas são brutais, e a entrada e saída da água é feita, como vocês sabem perfeitamente, caminhando por cima destes calhaus redondos, onde facilmente, quando as ondas estão fortes, pode uma perna ficar presa, pode-se partir uma prancha. Portanto, a expressão que o William Finnegan utiliza para descrever esse desconforto que ele foi sentindo à medida que ia envelhecendo e que acabou por fazer com que ele não regressasse mais à Madeira, a palavra que ele utiliza é spooky. Spooky é assombrado. E é interessante, eu quando venho à Madeira, e desta vez ainda não consegui fazer surf, se calhar fui eu que também achei, encontrei desculpas para, nestes 4 dias que estive aqui, para não fazer, mas efetivamente as ondas não estavam boas. E então, essa ideia de qualquer coisa que me assombra esteve sempre presente. Portanto, quando eu olho para a Madeira e para a minha relação com a paisagem, com a ilha, com a geografia da Madeira, é isso que eu vos digo, é de facto uma força telúrica que assombra. Eu gosto disso, vou continuar a voltar, se calhar não tanto para fazer surf, mas para... Muito bem. Eu só falo 2 ou 3 ideias e... Continuo como espectador, não é? Continuo. Assim, depois eu, claro, que depois passo. Quando aqui se falou de valores que gostaríamos que a pandemia trouxesse de regresso, que quando terminasse a pandemia, valores que a humanidade abraçasse, fez-me lembrar, vocês se calhar não se lembram, mas eu estava a viver em Itália na altura, portanto essa cerimónia empolgou bastante, foi bastante comentada em Itália. E quando o Roberto Benigni, eu penso que o ano é 96 ou 97, quando o Roberto Benigni ganhou o Oscar para o melhor filme com A Vida é Bela, até foi a Sophia Loren que abriu o envelope e gritou Roberto, não é? Em vez de dizer o nome do filme, chamou o Roberto. E ele foi agradecer e estava perante uma plateia que representa, voltamos à ideia do Big Brother, representa aquilo que, enfim, será deplorável nos dias que correm, que é este mediatismo por causa apenas de uma imagem, da beleza, enfim. O Roberto Benigni tinha à sua frente os ricos e os famosos do mundo. E quando ele recebe o Oscar, a primeira coisa que ele diz é que eu gostaria de agradecer aos meus pais, porque quando eu cresci eles deram-me o melhor valor que uns pais podem dar a um filho, a pobreza. Incrível. Disse isto para aquela plateia dos ricos e famosos do mundo. Ele cresceu pós-guerra, numa condição de pobreza. Portanto, se calhar também estamos a precisar todos nós de regressar a uma certa vida difícil, sobretudo a nível económico, para darmos mais valor ao tempo e ao dinheiro. A terceira notazinha é sobre a conversa que a Ana, enfim, o depoimento que ouvimos da Ana, e que vem no seguimento também de coisas que vieram à minha memória, porque ontem no aperitivo como é que vocês dizem, de quebrar o gelo, estive a falar com a Paula e falei de vinhos e de um percurso de vinhos e lembrei-me, uma coisa que já não me lembrava há muito tempo, é que quando passei na Bolívia fui encontrar um produtor de vinho. Hoje em dia faz-se vinho em todo lado e provavelmente com técnicas um bocado artificiais. Tenho bebido vinhos da Birmânia, vinhos da Tailândia, vinhos da Namíbia. E então encontrei na Bolívia, a 1000 e tal metros de altitude, uma zona demarcada de produção de vinhos. A Bolívia está praticamente no Equador, portanto é uma latitude onde ninguém imaginaria que é possível fazer vinhos, mas
quem descobriu essa relação entre a latitude e a altitude foi o caro Alexander von Humboldt, não é? Que descobriu, enfim, teve intuições fabulosas ao longo das viagens da vida dele. E então, precisamente a escalar o vulcão Chimborazo no Equador, ele reparou que à medida que ia subindo, que ninguém se tinha lembrado, de escalar um vulcão, pela simples curiosidade científica, à medida que ele ia subindo, ia percebendo que a flora era cada vez, com a altitude, era cada vez mais semelhante à latitude nórdica, ou seja, essa relação. Portanto, a produção de vinhos na Bolívia tem a ver com essa relação entre uma certa altitude, temos um clima, que eu diria, por exemplo, parecido com o do Douro vinheteiro. E fui encontrar um produtor de vinhos que me fez uma prova dos vários vinhos que produzia, brancos, tintos, e depois assim, em silêncio, eu vou-lhe mostrar, mas vinho do Porto. Não estou proibido de produzir, como estão todos, porque o vinho do Porto tem que ser produzido na zona do Douro, não é no Porto. Mas uma coisa curiosa que eu não sabia é que eles estão também proibidos de produzir um vinho tipo Porto, o que já seria muito bom. Pelo contrário, seria excelente termos vinhos de tipo Porto em várias regiões do mundo para o consumidor perceber, através da comparação, que o verdadeiro vinho do Porto é aquele que vem do Val do Douro e que os outros são imitações, e precisamente chamam a atenção para isso, que são imitações. Bom, e porquê é que eu estou a dizer tudo isto? Porque na altura, quem é que era o mais acérrimo proibidor da designação vinho tipo Porto? Os produtores do vinho do Porto, que querem um monopólio, não querem a comparação. Bom, quando há um monopólio, obviamente, também há quebra de qualidade. A frase que me saiu na altura, porque depois eu escrevi isto num dos meus livros dessa viagem, a frase que me saiu na altura e que agora liga também ao depoimento da Ana é que é mais fácil proibir o consumo do que educar o consumidor. Tem tudo a ver com a tua luta, Ana. Muito bem, então para terminar, esses anos que eu vivi em Itália, nos primeiros tempos, ficava muito surpreendido com a quantidade de lojas que iam à falência. Eu vivia numa pequena cidade de 60 mil habitantes e uma cidade bastante rica, isto nos anos 90, e depois percebi nas entrelinhas, essas lojas que aparentemente iam à falência tapavam as montras com uns panos, uns cartazes muito coloridos, diziam liquidazione totale. E depois assim, em letras pequenas em baixo, para renovação do estabelecimento. Ou seja, esta coisa da liquidação total era para atrair consumidores que iam, obviamente, aos saldos completos, não é? Sabiam que liquidação total significava que todo o produto que estava à venda na loja estava a 70% de desconto, mas na realidade era apenas o dono da loja que precisava de vender aquilo rapidamente para depois voltar a encher a loja. Portanto, aqui não numa acessão consumista, mas numa acessão de renovação, fiquemos com esta ideia da liquidação total, porque precisamos todos de renovar, entre aspas, a loja e começar de novo. Deixa-me fazer uma primeira declaração de interesse, não tem nada a ver com os grandes valores que se foram aqui. Antes de mas tem a ver com o microfone. Eu tenho de falar com o microfone na mão. E tenho aqui alguma intimação que o microfone faz, por isso estou a tentar agarrar com as duas mãos para ver se consigo. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer aqui, antes de passar esta declaração de interesses, eu gostaria de apostar aqui, se quisermos, alguma constatação em jeito de homenagem a si, Ana, e ao Tiago. Mas só para referir, eu sou homem, sou um septuagenário, empresário em Portugal e no Brasil. E não posso esquecer, mas por fruto das circunstâncias, por opção pessoal e muito por opção profissional, tende ser sempre ver da vida sempre os aspectos mais positivos e ir buscar sempre as maiores verdades, sobretudo quando elas são mais positivas. E aqui eu vou-me lembrar, vou recordar algo que passei no hotel do Rio de Janeiro, onde evidentemente há muito acompanhamento, onde há instituição, mas onde olho para um homem que deveria ter sensivelmente a mesma idade do que eu, com uma senhora ao lado que o tratava com uma dedicação e com um sentimento de afeto que eu digo,
caramba, este indivíduo deve estar a gozar tremendamente com a mulher. E, evidente, acabo por saber depois que a senhora era uma acompanhante e que ele, viúvo, tinha acabado por vir sistematicamente ao Rio de Janeiro para viver uns dias de felicidade. Ora, e aí é isto que eu queria passar a mensagem como homem. É que nem todos os homens... Eu julgo que há mais do que 2% de homens que gostam da vida e que gostam de usar este momento de prazer. Porque não havia ali nada de especial. O que eu sentia é que o homem estava a gostar de estar com aquela mulher deitados numa espreguiçadeira de piscina, sem mais nada. Isto fez-me, sabe, isto marcou-me tanto, isto já vão uns anos, isto marcou-me tanto, porque é realmente a apologia, a energia do acompanhamento. Aí senti que não há dúvida nenhuma, há algo que é muito profundo e muito mais profundo do que a própria relação sexual ou do que todas as outras privações que possam eventualmente haver. Este é algo particularmente importante e esta mensagem foi muito forte e eu sentia como homem. A segunda é para o Tiago. Sabemos tudo, isto é muito simples, é muito rápido. Aconteceu este ano com a pandemia algo que há muito tempo não acontecia nos hotéis. É a quantidade de casais gays que nos visitam. É impressionante o aumento de casais gays que optaram pela Madeira por esta situação. Mas há algo que é muito importante. O que eu senti é o reconhecimento e a dignidade com que trata a minha equipe, o meu pessoal, esses casais. A total ausência de qualquer discriminação dá-me efetivamente, como empresário, um gozo enorme. Este reconhecimento da diferença faz com que toda a minha equipe, eu julgo que eu entretanto andei aqui no Funchal e fui a restaurantes e vi sítios, trata-se, não há dúvida, independentemente das situações, dos bullying que existem, os ambientes perversos que podem existir, mas há uma percepção, há um reconhecimento da sociedade e, sobretudo, mais da sua geração, que percebe de uma forma completamente diferente do que era o reconhecimento da minha geração ou de gerações imediatamente. Eu tinha a visão do homossexual, a visão do pandoleiro. E agora reconheço que todas estas gerações novas não o têm. Este reconhecimento e esta forma de servir, porque a minha equipe está a servir à mesa, está a fazer as camas, está a tratar de uma forma completamente diferente. E isto não posso deixar de reconhecer, tanto nesta situação como outra, o privilégio que é eu de ser empresário hoteleiro e conseguir ter estes sentimentos. Estes, mas há também uma referência àquilo que o Gonçalo refere e ao que o Paulo estava a referir no que diz respeito às perigosidades da ilha, aos ambientes. Não há dúvida nenhuma que nós, madeirenses, somos diferentes. Não somos diferentes. Não há estrutura nenhuma que nos faça, efetivamente, criar diferenças, mas nós somos diferentes porque passamos uma vida difícil. Eu sou filho de uma cidadã belga e quando estava aqui a entrar no Nini Center, fui olhar para a rua para me lembrar. A minha mãe casou aos 20 e poucos anos, veio viver, mas quase todos os anos levava-nos de volta à Bélgica. Levava-nos em barcos, que eram, efetivamente, o barco do regresso das ligações intercontinentais para a América do Sul, para a África do Sul. E quando olhava para este mar, lembrava-me sempre daquilo que, efetivamente, representa para o madeirense. Muitas vezes, quando se fala do Madeira, quando o continental olha para o madeirense, diz, mas vocês conseguem sobreviver. O mar não vos tolhe, o mar não vos oprime. A posição do madeirense é completamente contrária.
o mar foi sempre um sintoma, é um sinal de libertação. E o foi sinal como eu, vivendo nos ambientes, como o Nicolau referia, dos grandes constrangimentos, da fome, da miséria, encontraram no mar o elemento de ligação ao mundo. E por isso, falar nos ambientes das dificuldades, da perversão territorial sobre o próprio cidadão, eu recuso-me a tê-lo. Porque, efetivamente, mesmo em termos hoteleiros, em aumento de turismo, vamos lá ver, acabamos todos de ouvir o que é que tem acontecido nas Caraíbas, o que são os tufões, o que são... Evidentemente, nós vivemos em ambientes, em termos climatéricos, em termos de qualidade de vida, temos uma qualidade de vida única. E mesmo com todos estes ambientes de perversão do próprio território, nós somos efetivamente uns multibeneficiados com aquilo efetivamente que temos. E por isso, porque aprendemos que o sair da terra era por obrigação. Mas depois, o que sentimos por parte de cada imigrante, de cada expatriado, o prazer que tem no seu regresso à ilha é, efetivamente, e sobretudo eu, para apreciar também esta componente positiva da vida e do espaço onde estou, nós vivemos realmente num tempo e num espaço único. Mas agora ficamos-nos provocar. Vão conversando, temos mais 3 minutos para vos ouvir. Então, eu vou dizer uma coisa também muito rápida e se calhar, enfim, vocês conhecem melhor do que eu, mas já fui algumas vezes ao Havaí, sempre pela minha paixão pelo surf, mas também com outros interesses, obviamente, culturais, e uma das coisas que mais me emocionou, eu gosto de visitar cemitérios, não é assim nada de muito lúgubre, mas gosto de ver as histórias de vida que 2 ou 3 palavras encerram, não é? Estou-me agora a lembrar, por exemplo, na Tailândia, dos cemitérios de guerra, que são das coisas que mais me comovem, porque acho que na Segunda Guerra Mundial houve efetivamente um lado bom e um lado mau. Enfim, indiscutível, obviamente, porque está do lado mau, mas eu gosto de pensar que sim, que houve um lado bom, e quando visito os cemitérios de guerra da Segunda Guerra Mundial e vejo estes jovens de 20, 22 anos, enfim, que foram morrer no outro lado do mundo. Mas então, na Madeira, no Havaí, fui visitar um cemitério que estava cheio de túmulos de madeirenses. E na altura, isto também tem um bocado a ver com esta qualidade de vida que hoje eu reconheço que a Madeira tem uma qualidade de vida extraordinária, desde a própria temperatura da água e do ar até à fertilidade da terra, os caminhos reais, que por acaso esqueci-me, queria falar disso só também rapidamente, já vou lá. E então esses cemitérios do Havaí, que estão cheios de nomes e apelidos, essencialmente madeirense, e porquê é que as pessoas emigravam da Madeira para o Havaí? Obviamente por causa da miséria, mas então eles tinham que entrar, os madeirenses tinham que entrar em escunas que demoravam 180 dias para chegar ao Havaí, contornando o Cabo Horn. Estamos a falar de 1870, o primeiro barco que leva imigrantes madeirenses para o Havaí, creio que é de 1870 e qualquer coisa, e que sabiam que nunca mais voltariam a esta terra. Portanto, imaginem a tristeza, o desespero destas pessoas para aceitarem uma aventura destas para o outro lado do mundo. Portanto, sim, esta ideia de quanto as coisas mudaram e quanto hoje a Madeira pode ser considerada um dos destinos, eu que vi tanto, não é destinos turísticos, atenção, não é essa a palavra, é um dos destinos mais presenteiros para a humanidade, o ser humano, residir. E para terminar, a questão do caminho real, o meu último livro, não passa publicidade, tem muito a ver, é uma caminhada de 8 dias precisamente, de Lisboa a Coimbra, tentando ficcionar uma outra caminhada feita 8 séculos antes, no início da nacionalidade, por um jovem de Santo António. E ao longo do livro eu vou fazendo uma série de considerações sobre a questão do trekking e a questão da promoção de caminhos bem assinalados como fator de, não de turismo, mas de experiência. Talvez seja uma palavra interessante para além do alojamento, a experiência, não é? Aliás, tu usaste essa palavra, experiência. Portanto, a experiência, não o turismo,
destino turístico, mas o destino de experiência. E então, obviamente, o Caminho de Santiago é o mais conhecido, mas estão a surgir por toda a Europa caminhos extraordinários e que pegam em temas mitológicos, temas pré-históricos, temas, obviamente, religiosos, como o Caminho de Santiago, o Caminho de São Francisco, em Itália e por aí fora. Esse caminho vai até a Rússia. O Steiner fala desse caminho. do qual deles? O George Steiner fala desse caminho. Esse caminho que sai de Portugal até a Rússia. Qual deles, desculpa? Esse caminho que estás a falar. De Santiago? Sim. Pronto, então só para terminar, isto em termos de valor económico, de um percurso de trekking, vocês já perceberam na Madeira que as levadas têm valor económico, não é? Desde há décadas que vêm os nórdicos fazer turismo, fazer trekking nas levadas. Então, para terminar, o Caminho Real tem uma coisa que eu chamo lá no livro, tem sex appeal. Não tem nada a ver com o teu depoimento, Ana. Tem sex appeal. É importante, porque Portugal está a investir imenso, nesta ideia do destino para fazer trekking, mas com nomes absurdos. Grande Rota da Serra do Caldeirão. Epá, isto não chama, gente, quer dizer, pode ser um caminho espetacular, mas com um nome destes, e Caminho Real tem sex appeal. Portanto, invistam nesse caminho que eu também quero vir cá fazê-lo. E é uma boa desculpa para não ir fazer surf. Tenho que fazer o Caminho Real. António, eu tenho que responder à sua investigação para saber realmente o que é que nós estamos a fazer. E no mínimo para eu me sentir útil na vossa conversa. Não, e então deixe-me responder. Eu, há 15 anos, eu estava em Londres, chegou à volta de 15 anos, quando houve as nuvens da Islândia, lembram-se, que parou completamente o espaço aéreo europeu. Eu estava em Londres e dizia, e agora, para chegar à Madeira, quando? E dizia, mas quando o Redentor tomar a decisão de alterar este ambiente de nuvens, de terremotos, de tufões, de tudo. Esta situação, quando aconteceu, a minha primeira reação foi isto vai ser, efetivamente, muito pior, à escala global, mas há qualquer coisa que esta pandemia me gera aqui alguma convicção e alguma certeza. É que eu acredito na ciência. E eu acreditar na ciência vai depender tudo da nossa capacidade de resiliência. Menor ou maior, mas acreditando na ciência, eu sei que a ciência vai vencer o vírus. E aí eu tenho que ser manifestamente positivo e dizer que não é nada daquilo que sentia há 15 anos, quando havia este fenómeno natural, que não havia hipótese, efetivamente, de o controlar, neste momento, e por ser também positivo, e não é só do meu amigo que, entretanto, conheci no Brasil, não é só desta reação, de todo este comportamento perante a diferença, eu acredito também que a ciência vai nos dar algo de muito positivo e espero bem que é muito breve trecho para que na próxima reunião dos Seven Talks haja efetivamente um tema como é que efetivamente superamos esta crise. E obrigado. Obrigado. Oferece o Miguel, enquanto presidente da Associação dos Caminhos Reais, uma credencial de caminheiro para que, à medida que vais cumprindo essas etapas, leves carimbos. Ai, eu pensei que já vinha carimbado. Não querias mais nada. Muito obrigado, Gonçalo. Muito obrigado, António, pela vossa partilha, pela vossa participação, pelas vossas experiências.